Bom dia. Estamos no segundo vídeo falando sobre logaritmos. Nós fizemos já o primeiro, definindo. A gente definiu a condição de existência dos logaritmos. Fizemos alguns exemplos. E agora eu quero falar com vocês sobre as propriedades. Então, nós temos a propriedade de logaritmo de um produto, de um quociente e de uma potência. Lembrando que o A, que é a nossa base utilizada aqui, é diferente de 1. Então, sempre a base é positiva e diferente de 1. E os valores do logaritmando também têm que ser positivos. O que diz o primeiro? Logaritmo de um produto. Então, toda vez que eu for calcular o logaritmo de uma multiplicação de valores, é a mesma coisa que eu somar os logaritmos separados. Então, logaritmo de m vezes n é a mesma coisa que, vou pegar aqui o lápis, o logaritmo de m mais o logaritmo de n. Lembram lá em potenciação, a gente falava assim, que multiplicação de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, você pode fazer essa associação. Multiplicação em logaritmo, que é produto, eu somo os logaritmos. Então, vamos para esse exemplo. Logaritmo de 2 vezes 5 na base 7. Então, eu vou escrever como logaritmo de 2 na base 7 mais logaritmo de 5 na base 7. E a volta é verdadeira. Se eu tiver uma soma, eu posso voltar e escrever como produto, tá ok? Aí depende do exercício que eu estou fazendo. Um outro exemplo aqui é logaritmo de 300. Então, tenho 300, o que eu posso fazer? Vou fatorar o 300 por 2, 150, por 2, 75, por 2 não, perdão, por 3, 25, por 5, 5, e por 5, a gente fecha com 1. Então, a gente fatorou 300 em valores primos. Então, vamos lá. Log de 300 é igual ao log de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, log de 300 eu posso escrever como log do produto desses valores. Então, agora eu posso desmembrá-los. Log de 2 ao quadrado mais log de 3 mais log de 5 ao quadrado. Lembrando que quando não tem base, é porque a base vale 10. Tá ok? A gente não fica colocando 10 aqui. Não tem essa necessidade. Tá bem? Então, primeira propriedade. Logaritmo de um produto, eu faço a soma dos valores que estão em produto para logs de mesma base. Log de um quociente. A gente, de novo, fazer associação. Divisão de mesma base, nós subtraímos os expoentes. Então, aqui eu vou usar a mesma analogia. Então, o log de uma divisão, ou de uma fração, é a mesma coisa que a diferença desses logs. Então, no caso aqui, log de 2/3 na base 5 é log de 2
na base 5 menos log de 3 na base 5. Tá ok? Então, esse é o processo e é bem simplesinho. Vale também a volta. Se eu tiver uma diferença, eu posso voltar como quociente. Tá ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um log de 1 na base 2 menos um log de 8 na base 2. Nesses casos que a gente está vendo anteriormente, 7 elevado a quanto dá 2? Não tem um valor inteiro, né, para esse resultado de log. Então, a gente deixa ele dessa maneira. 7 elevado a quanto dá 5? Mesma coisa. Agora, nesse caso B, do exemplo de logaritmo de um quociente, eu consigo resolver. Olha só, a base é 2. 2 elevado a quanto dá 1? 2 elevado a 0. Então, o resultado do logaritmo é 0. Se você lembrar das consequências que nós fizemos na aula anterior, né, então você pode assistir o vídeo anterior, ele vai falar que toda vez que eu tenho o logaritmo de 1, eu sei que o resultado é 0 para esse logaritmo. Por quê? Porque a base vai ter que ser elevada a 0 para dar 1. Menos 2 elevado a quanto dá 8? Então, 2 elevado a 3. Então, 2 ao cubo dá 8. Então, o resultado desse cálculo é menos 3. Então, a gente vai ver que em algum momento não dá para fazer a conta, mas em outros eu consigo fazer a resolução. Vamos para o terceiro. Para cá um pouquinho. Terceiro, eu estou com 4 exemplos aqui. Logaritmo de uma potência. Quer dizer, quando eu tenho um expoente no logaritmando. Quando isso acontecer, esse n, que é o expoente, ele vem para frente do logaritmo. Ó. É bem simples mesmo. Você tira o expoente daqui e joga ele para frente. Então, vamos ver esse exemplo. Eu tenho o expoente 4. Então, eu vou jogar ele para frente do logaritmo. Vai ficar 4 vezes o logaritmo de 8 na base 3. E é só isso mesmo que tem que fazer. É só a técnica de você tirar o expoente e colocar ele na frente multiplicando o logaritmo. Na frente ou atrás, né? Um produto, tanto faz a ordem. Normalmente a gente coloca para frente. Então, eu fiquei com 4 log de 8 na base 3. 3 elevado a quanto dá 8? Eu não tenho um número inteiro, então aqui eu não consigo resolver. Vamos para o B. Fazer a mesma coisa. O 2 vou jogar para frente. 2 vezes o log de 10. Nesse caso aqui, a gente consegue resolver. Só lembrar, quando não tem base, é base 10. Então, o que acontece? Lá pela consequência, a gente viu também, quando esses dois valores são iguais, a solução é 1, né? Porque 10 elevado a quanto dá 10? 1. 2 elevado a quanto dá 2? 1. 5 elevado a quanto dá 5? 1. Então, sempre que esses dois, logaritmando e base, são iguais, o resultado é 1. Então, eu sei que aqui vai ser 2 vezes 1, que é o resultado desse logaritmo. Então, a resposta é 2. Então, quando dá para calcular, eu calculo. Se não, fica do jeito que está. Ok? Mais 2 exemplos. Ó, o 3 está aqui, eu vou jogar ele para frente. Fica 3 vezes o logaritmo de 5 na base 7. Nesse caso aqui, também não tenho que resolver. Porque 7 elevado a quanto dá 5? Não tem um número, né?
Também tem o caso quando tem o raiz. Então, eu tenho que lembrar lá de radiciação que eu consigo transformar uma raiz num expoente fracionário. Como? O 4 que está aqui está sendo elevado a 1. Então, vai ficar assim, log de 4 elevado a 1/3 na base 2. Por que 1/3? Porque é o expoente do número sobre o índice da raiz. Então, 1/3. Bom, agora eu pego 1/3 e coloco ele para frente do logaritmo. 1/3 vezes o logaritmo de 4 na base 2. Só que o logaritmo de 4 na base 2 eu consigo calcular, que é quanto? 2, né? 2 elevado a quanto dá 4? 2 ao quadrado. Então, é 2 a resposta. E 1/3 vezes 2 dá 2/3. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o logaritmo de uma potência. Quando eu tenho um expoente, coloco ele para frente multiplicando. Se for possível resolver, resolve. Caso contrário, mantém. Então, aqui são as 3 propriedades. Agora, nós vamos falar sobre mudança de base. Na mudança de base, é uma técnica que vai me auxiliar a resolver alguns tipos de exercício onde eu não tenho saída. Nesses casos dos exemplos que eu vou apresentar, alguns vão dar para calcular, outros não. Mas só para vocês visualizarem que a gente consegue resolver exercícios, muitas vezes que você olha que a base e o logaritmando não têm valores em comum. Em geral, você consegue resolver isso quando você está trabalhando com um produto de vários logaritmos. Tá? Como funciona? Então, aqui eu tenho o logaritmo de n na base b e vou trocar por 2 logaritmos divididos. O n, que é o logaritmando, vai continuar sendo logaritmando. O b vai passar a ser logaritmando. E eu vou trocar as bases. No caso aqui está sendo trocada por a. E aqui está a definição. Lembrando que os logaritmandos têm que ser positivos, as bases têm que ser positivas e tem que ser diferente de 1. Então, como funciona isso? Vamos fazer na prática, que eu acho que vai facilitar. Eu tenho log de 5 na base 7 e quero escrever isso na base 2. Então, o exercício, de repente, precisa que você transforme de base. O que você vai fazer é simplesmente isso. Deixa eu trocar aqui de novo. Vai escrever simplesmente isso. Um logaritmo em cima, numa divisão, e um logaritmo embaixo, numa outra divisão, no numerador e no denominador. Esse logaritmando 5 vem para cá, essa base 7 vem para cá, e aí você escreve a base que você quer. Quero base 2, quero base 2. Simplesmente isso. Você converteu um logaritmo para uma base que foi definida ou que você precisa. Aqui é a mesma coisa para escrever na base 10. Não muda nada. Vou escrever logaritmo de 5 sobre logaritmo de 7. Base 10, não tem necessidade de colocar o 10. Tá ok? Então, você consegue converter qualquer logaritmo para a base que você queira. Tá bem? Então, aqui eram 2 exemplos, né? Ele já pedia a base para você converter. No C, ele não pede a base. Mas que base eu vou usar? Se você observar o número 25 e 5, eles dois são múltiplos de 5. Então, eu vou usar a estratégia aqui de converter os dois na base 5. Como? Olha, logaritmo
de 25 na base 5. Vou até trocar aqui, ó, para ficar melhor a visualização. Eu estou criando uma nova base. Ela já tem uma base 5, mas eu estou colocando outra base 5. Logaritmo 5 na base 5. Só para ficar mais fácil o entendimento. Depois, 5, 5, mas já não era 5. Então, eu peguei esses dois, ó, o 25 está aqui e o 5 está aqui, e coloquei na base que me interessa, na base 5. Você pode colocar qualquer base, tá? Como a gente viu aqui anteriormente. Coloquei aqui, pediu 2, aqui a base 10, você pode colocar a base 3. Mas por que eu coloquei exatamente o 5? Porque os dois são múltiplos de 5. E aqui eu sei que eu consigo resolver. 5 elevado a quanto dá 25? 5 ao quadrado. Eu consigo levar, passar a ser 2. 5 elevado a quanto dá 5? 1. Então, eu consigo resolver esse logaritmo através de uma mudança de base. O resultado vai ser 2. Ok? Vamos para o próximo. Aqui, ele está trabalhando esse conceito. Ó, tem uma observação aqui de uma propriedade que é você inverter o logaritmo. Como você faz para inverter o logaritmo? Na realidade, usa a ideia de mudança de base. Olha aqui embaixo, ó, na definição. Toda vez que eu quero escrever o inverso do logaritmo, ó, quero escrever o inverso. O que é inverso? Colocar 1 sobre, né? Porque logaritmo de A sobre B, perdão, logaritmo de A na base B sobre 1, né? Se fosse aqui 1, se eu fosse inverter, o que vai acontecer? A base e o logaritmando, eles trocam de lugar, trocam de posição, ó. Simplesmente isso. Então, quando eu inverto um número, na realidade ele está invertendo a posição. Nesse caso, eu tenho um logaritmo de A na base B e quero o logaritmo de B na base A. Na realidade, é só fazer a inversão aqui, ó. Menos 4 terços. Não tem nenhum segredo. Simplesmente você inverte a posição dos valores. Tá bem? Então, para o logaritmo, se eu fosse escrever, por exemplo, ó, vou colocar um exemplo aqui. Logaritmo de 5 na base 3, e quero escrever o inverso dele, vai ficar 1 sobre logaritmo de 3 na base 5. Você troca as posições de logaritmando e base na hora que você inverte. Se você tem o resultado, é só inverter o resultado. Tá ok? Próximo. Eu coloquei aqui mais 2 exemplos para te ajudar. A resolução. Já fiz uma representação mais rápida aqui para não ter que escrever. E a gente vai usar agora as propriedades que a gente acabou de ver. Determine o desenvolvimento logarítmico. Quer dizer, eu vou transformar essa multiplicação, né, esse produto e esse quociente, essa divisão, por somas e subtrações. Como? Aqui está dividindo. Então, vou escrever logaritmo de A vezes raiz de B, que é o que está em cima, menos o logaritmo de C ao cubo. Usei a segunda propriedade. No caso da divisão, você pega o de cima menos o de baixo, nos logaritmos. Agora eu tenho um produto aqui. Se eu tenho um produto, isso vai virar soma. Então, logaritmo de A mais logaritmo da raiz de B
que é essa soma aqui, perdão, esse produto que virou soma, menos o que está aqui, que já tinha resolvido. Logaritmo de C ao cubo. Tem mais coisa para fazer? Sim. O logaritmo de A não precisa mexer. Preciso tirar essa raiz. Então, vai ficar logaritmo de A mais logaritmo de B elevado a 1/2. 1/2 não, meio. É porque aqui dentro no índice é 1, perdão, o expoente é 1 e o índice é 2. Então, é 1/2. Raiz quadrada é 1/2. Menos esse 3 que está aqui no C, como expoente, ele vem para frente, multiplicando o logaritmo de C. Agora falta o último passo. Estou fazendo passo a passo para vocês. Logaritmo de A mais o meio também, expoente vem para frente. Então, metade do logaritmo de B menos 3 vezes o logaritmo de C. Ok? Então, aqui está resolvido. Supondo que aqui tivesse dado o logaritmo de A vale 2, o logaritmo de B vale 3, o logaritmo de C vale 5, você trocaria os valores agora e faria a continha, tá? Que é um pouquinho do que a gente vai fazer aqui no 6. Teu logaritmo de 2 vale A. Logaritmo de 3 vale B. E ele quer a expressão em A e B para logaritmo de 72. O que eu já fiz para adiantar? Eu já escrevi aqui, ó, fatoração de 72 é 2 ao cubo e 3 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer é substituir o logaritmo de 72 por esses valores. Vai ficar assim. Logaritmo de 72 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Aqui é um produto, então vai virar soma. Logaritmo de 2 ao cubo mais logaritmo de 3 ao quadrado. Tem expoente. Vou jogar ali para frente multiplicando pela propriedade. Então, vai ficar 3 vezes logaritmo de 2 mais 2 vezes logaritmo de 3. Agora chegou onde eu queria. Eu queria que aparecesse logaritmo de 2 para substituir por A e logaritmo de 3 para substituir por B. Então, agora eu vou só trocar. Vai ficar 3 vezes A, que é o logaritmo de 2, mais 2 vezes B, que é o logaritmo de 3. Ok? Isso a gente encerra essa parte de logaritmo. Até uma próxima aula.